A paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós, amém? Como eu já fui apresentado, eu me chamo Ramalho, sou um dos pastores aqui da nossa comunhão e estamos dando continuidade hoje à nossa série de mensagens, Uma Vida Mais Que Abençoada. E nessa série de mensagens a gente tem aprendido, domingo após domingo, que para ter uma vida mais que abençoada, passa pela entrega dos recursos a Deus, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, mas também pela administração desses recursos. Então não adianta só você devolver a Deus aquilo que é de Deus e que é a parte que lhe cabe, aquela parte que o Senhor deixa para você administrar, como mordomo, você tratar de todo jeito. Então nessa série a gente tem mastigado isso, a gente tem aprendido isso, para que a gente saia daqui cada vez mais com a vida mais que é abençoada. Mas por falar em recursos, essa semana você já trouxe os recursos que o Senhor colocou no seu coração para você doar para o nosso bazar? Olha só que maravilha, nossa igreja está se mobilizando, todas as nossas igrejas em comunhão estão se mobilizando para fazer um grande bazar, e todo o dinheiro arrecadado com esse bazar vai ser para a construção da nossa quadra lá no projeto Compaixão, no Jacaré, onde a gente atende mais de 50 crianças ali em situação de risco. Então faça parte desse projeto, faça parte dessa obra, doe algo que você tenha em casa ainda, que está em boa condição de uso, para que possa abençoar esse projeto, o projeto Compaixão no Jacaré. Hoje nós vamos para a nossa sexta e penúltima mensagem dessa série. Então se você é igual a mim, que gosta de assistir a série até o último capítulo ali, se você é assim, fã da Netflix como eu, que fica fazendo maratona, então você não pode perder próximo domingo também. Se você que está aqui, você que está nos acompanhando aqui online também, você não pode perder, que próximo domingo a gente vai estar encerrando essa série de mensagens e Deus também vai falar poderosamente ao seu coração. Mas hoje o tema da nossa série o tema da nossa mensagem é mire antes de atirar. Nós precisamos nos mover para o ponto em que nós focamos antes. Mas calma, apesar de ser polícia e vocês me conhecem, eu não vou estar aqui puxando uma arma e ensinando vocês a mirar e atirar. Nós vamos aprender isso de uma forma que na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós possamos planejar, a gente possa estabelecer um alvo, a gente possa estabelecer o centro do alvo e caminhar em direção a esse alvo. Nós precisamos planejar antes de agir. Nós precisamos pelo menos olhar antes de fazer alguma coisa, olhar para o caminho que está à nossa frente. Nós temos e precisamos ter objetivos claros na nossa vida, para que assim a gente possa alcançar os resultados desejados. Ken Blanchard certa vez disse: todo bom desempenho começa com objetivos claros. Então você quer ter um bom desempenho? Então trace objetivos claros, para que você possa alcançar esses objetivos e assim galgar realmente um ótimo desempenho na sua vida. Mas a grande questão é: aonde você quer chegar? Essa é a primeira grande pergunta que você tem que se fazer. Porque se você não tiver um destino certo, se você não tiver para onde ir, como é que você vai planejar? E aí eu lembro da história do cara que chegou todo esbaforido, entrou no elevador, cheio de coisa, cheio de pacote na mão, e de repente o assessorista perguntou a ele: e aí senhor, o senhor vai para que andar? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, fez: qualquer um. Como assim qualquer um? Ele fez: eu errei o prédio, tanto faz o andar que você me mandar aí. E muitas vezes é assim na nossa vida, a gente não planeja, a gente não olha direito o que está diante da gente, e aí qualquer coisa que aparece a gente se apega, qualquer coisa serve, porque você não tem um planejamento, não tem um alvo, não tem objetivos claros. Essa deve ser a nossa essência, a essência da nossa motivação, é acordar de manhã cedo e ter um alvo a atingir, ter um objetivo a alcançar, e assim dia após dia a gente vai caminhando em direção a esse objetivo. Em Provérbios 16:3 nos diz:
consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Então eu devo consagrar ao Senhor só a parte ministerial, o meu serviço na casa do Senhor? Não, a palavra de Deus diz tudo. Quando você consagra tudo ao Senhor, você é bem sucedido nos seus planos. Não tenha vergonha de ser bem sucedido e de querer ser bem sucedido. Isso muitas vezes é uma mentira que o próprio mundo, o inimigo, coloca em nossas mentes, em nossos corações. Não, você não pode ser bem sucedido quando tem tantas pessoas passando fome, quando tem tantas pessoas morando em situação de rua, e você está aí querendo ter um carro melhor, querendo ter uma casa melhor. Que conversa é essa? Por que não? Você deve sim, você colocando diante do Senhor, você planejando, você consagrando tudo que você tem ao Senhor, tenha certeza que esses recursos que você vai ter em mãos, que o Senhor vai colocar nas suas mãos, vai servir justamente para abençoar a vida dessas pessoas que mais precisam. Foi falado aqui no Comunhão News agora, nós temos nas quintas-feiras o nosso Comunhão nas ruas. E o que é o Comunhão nas ruas? Nós saímos da nossa casa, preparamos alimentos e vamos levar para as pessoas que estão em situação de rua. É só o alimento físico? Não. Principalmente a gente leva o amor, a palavra de Deus, a gente leva um aquecimento especial aos corações daquelas pessoas que estão passando por essa necessidade. Muitas vezes as pessoas estão ali por coisas que fugiram do seu controle e acabou as levando a estar em situações de rua. Mas quando a gente chega lá com a palavra, a gente sai de lá realmente alegre, porque a gente sabe que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Além de alimentar naquela noite, a gente deixa uma palavra ali para que realmente o Senhor haja poderosamente na vida dessas pessoas. O problema é que muitas vezes nós pedimos ao Senhor, nós consagramos os planos ao Senhor, nós desejamos, planejamos, e aí aparece algo diante da gente, uma situação ilícita, algo errado, e aí a gente cai na besteira de, vou pegar esse atalho aqui, né? Porque já está nos planos de Deus mesmo, eu consegui, e não é por aí. Se você planejou, se você consagrou diante do Senhor, se você planejou as metas, os seus objetivos, tenha certeza que o Senhor vai dar as condições necessárias para que você alcance. Você não precisa estar pegando atalhos, você não precisa estar simplesmente burlando a legislação, deixando de pagar impostos ou coisa do tipo. O Senhor, Ele é o Senhor da nossa provisão, da provisão da nossa vida. E se você planejou direitinho, consagrou diante do altar do Senhor, Ele vai trazer toda essa provisão. Robert Morris, que é o autor do livro que estamos estudando nessa série, Uma Vida Mais Que Abençoada, ele certa vez disse: o foco nos objetivos é a chave para chegarmos onde queremos ir na vida e com Deus. Então você percebe nessa frase dele que é na vida, ou seja, em tudo que nós fazemos na nossa vida e também com Deus. Então, quando nós temos foco nos objetivos, a gente consegue alcançar todas as coisas que a gente planeja, que a gente coloca diante do Senhor. Estabelecer alvos, escrever, orar, focar nos objetivos é muito mais poderoso do que você imagina. Muitas vezes a gente diz, isso é besteira, está aqui na minha cabeça. Escreva, coloque no local visível na sua casa, cole na porta da geladeira os seus objetivos, o plano que o Senhor tem colocado no seu coração. Todo dia você vai lá e vai ver, olhar cada ponto daquilo que você já conseguiu alcançar. Aí você agradece a Deus por aquele ponto, por aquele passo que você já deu, e aí você começa a focar nos passos seguintes. Isso é muito poderoso, isso te leva a enxergar o caminho de fato. Porque muitas vezes a gente só consegue dar um passo de cada vez porque a gente não foca no caminho todo, e aí acaba demorando muito mais, acaba a gente se desgastando e desistindo de caminhar. Então prepare o caminho, prepare o foco todo, foque no planejamento que o Senhor colocou em seu coração, e aí você vai conseguir dar passos em direção a esse objetivo.
Na nossa vida, muitas vezes a gente, quando não faz isso, quando a gente não escreve, quando a gente não deixa em local fácil, né, de fácil visualização, isso acaba escapando. A gente costuma dizer que a visão, ela vaza. E qual é a intenção disso? É a gente entender o seguinte: quando a gente pega a água em nossas mãos, você não consegue segurar por muito tempo, ela acaba vazando, ela vai escorrendo e você nem vê. É assim os objetivos, quando a gente não coloca eles de maneira clara, escrita, para que a gente possa visualizar. Com o tempo, esses objetivos vão vazando, vão saindo, e você perde de vista aquilo que o Senhor já tinha colocado em seu coração. Então nós temos que planejar, nós temos que agir, nós temos que pedir realmente ao Senhor em todo o tempo, para que o Senhor possa estar trazendo ao nosso coração aquilo que Ele quer para a nossa vida, e assim a gente poder traçar planos para que alcancemos os objetivos que Ele colocou em nosso coração. E nós vamos ter algumas lições, alguns pontos, alguns ensinamentos a respeito disso, para que você possa sair daqui convicto e sabendo como fazer e o que fazer e para onde ir, em nome de Jesus. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Você pode orar junto comigo? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, trazendo discernimento, entendimento, que da minha boca saiam palavras não minhas, Senhor, mas palavras Tuas, Pai. Apenas me usa, Pai, nessa manhã, para falar aquilo que o Teu povo precisa ouvir. É assim que eu te peço, oro, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, para obter resultados incríveis numa vida mais que abençoada, em primeiro lugar, antes de mais nada, ore pedindo sabedoria. Primeiro ponto: vai começar a planejar alguma coisa, ora a Deus e pede sabedoria do alto. É a primeira coisa a se fazer. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Tudo que Jesus ele ia fazer, Jesus sendo Deus, Jesus sendo Jesus, ele ainda parava e pedia o direcionamento do Pai. Aí muitas vezes eu e você se acha autossuficiente demais e diz: não, eu vou fazer porque eu sei que é assim que se faz. E aí no caminho Deus entra no meu barco e começa a abençoar. Espera aí, planeje logo, peça sabedoria a Deus, peça direção, já comece a caminhada com Deus do seu lado. Vai ser muito mais fácil de você conseguir chegar no final dessa caminhada. Oração é a tarefa mais importante do cristão. A oração é a nossa comunicação com o Pai. Quando nós estamos orando, nós estamos nos comunicando diretamente com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus ele ouve e ele responde às nossas orações. Todos os dias, todos os momentos que você está orando, a Bíblia diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Olha só que maravilha! Quando você abre sua boca para orar, o Senhor inclina os ouvidos para te escutar, e Ele é quem traz a provisão, e Ele traz a sabedoria para a sua vida. A oração não é o último recurso de um bom administrador, a oração é o primeiro recurso. Não deixe para orar quando você perdeu o controle das coisas. Ai meu Deus do céu, chegou o final do mês, eu não tenho mais R$1, Senhor vem aqui e me ajuda. Espera aí, ora no começo, quando o salário chegar: Senhor, muito obrigado por esse salário, Senhor, me dá o direcionamento, como é que eu vou investir meu dinheiro, onde é que eu vou gastar, quais as contas que eu vou pagar. Senhor Deus, está aqui a tua parte, eu te devolvo aqui o que é teu, agora me ajuda a administrar esses 90% que o Senhor colocou nas minhas mãos para que eu possa administrar. Faça isso no início do mês, não deixe para correr, se desesperar, puxar o cabelo, nem cabelo eu tenho para puxar, no final do mês, depois que o negócio já desandou. Eu sei que o Senhor vai te ajudar, mas pode ser mais fácil, pode ser mais simples, se você orar no início, não deixe para pedir o socorro no final. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 1, dos versos 5 e 6, nos diz o seguinte: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça também com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
peça a Deus sabedoria que Ele dá. A palavra de Deus é que nos garante, não sou eu que estou dizendo a você, eu estou repetindo aqui o que um texto sagrado nos diz. Peça a sabedoria que Ele dá, o Senhor dá livremente sabedoria a quem pede, porque a gente fica pedindo a Deus tantas outras coisas e não pede sabedoria para administrar os recursos, para administrar os relacionamentos, para administrar, sabe, o nosso dia a dia, os planos que nós temos no nosso dia, para sabedoria na hora de você servir, qual ministério que você vai servir, sabedoria da parte de Deus, para que você faça com excelência tudo aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Peça ao Senhor com fé, não duvide. Quando você pede com fé e não duvida realmente, o Senhor, Ele te concede sabedoria. Tem algumas dicas que eu quero compartilhar com você, que torna a sua oração mais eficaz. Estipule um horário, um tempo específico para você estar orando. Não fica, se eu tiver tempo, não. Estipule um horário no seu dia. Tenha um compromisso com o Senhor. Tenha um lugar habitual. Eu tenho um lugar, eu tenho uma rede na minha varanda. É uma maravilha. Eu deito lá na minha rede, pego o meu devocional, ali eu me comunico com Deus, eu oro, eu leio a palavra. E é uma maravilha, por quê? Porque é um local ali que eu já estabeleci para que eu possa ter essa conexão com Deus. Tenha um plano de oração, anote os pedidos de oração. Sabe quando você chega no trabalho, tem um monte de coisa para fazer e você não anota? Você termina o dia, parece que você não fez nada. Aí você diz, puxa, eu tinha tanta coisa para fazer e não fiz, por quê? Porque você não anotou. É a mesma coisa a oração. Antes de orar, planeja a oração. Anota, Senhor, eu tenho esses motivos para orar, esse, pronto. Aí você vai orando especificamente por cada um deles. O que é para pedir, você pede. O que é para agradecer, você agradece. Para glorificar o nome de Deus. E aí você faz o planejamento da sua oração. Peça textos bíblicos para confirmação. Quando você for ler a palavra de Deus, isso é muito importante. Você ora muitas vezes pedindo sabedoria, pedindo a direção de Deus, e Deus te responde de diversas maneiras, e uma delas, eu acredito que é a principal delas, que Deus fala mais com a gente, é através da sua palavra. Então peça a orientação de Deus e vá buscar a resposta na palavra do Senhor. Tenha certeza que o Senhor vai te responder. Então, para obter resultados incríveis, em segundo lugar, não estabeleça alvos para impressionar outros. Muitas vezes nesse mundo em que vivemos, as pessoas vivem, sabe aquela vida de Instagram, a vida de Facebook, que as pessoas fazem tudo simplesmente para impressionar os seus seguidores, mas se ela fosse escolher fazer aquilo ali naquele momento, ela não faria. E muitas vezes é assim na nossa vida com Deus. A gente quer estabelecer alvos para impressionar as outras pessoas, e muitas vezes a gente acaba não atingindo esses alvos. A autossuficiência é do inferno. Deixa eu te falar mais uma vez para você gravar isso. A autossuficiência é do inferno. Você não tem que ser autossuficiente, você tem que buscar do alto a sabedoria. Você tem que buscar do alto as coisas que o Senhor tem para você. Quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, o que foi que aconteceu? Uma crise de autossuficiência. Satanás chegou no ouvido dela, só, se você comer aqui, você vai ter conhecimento aqui sobre todas as coisas, conhecimento da vida, da morte. Então, Eva caiu, depois ainda levou Adão, e os dois caíram por quê? Porque queriam ser mais do que Deus, queriam conhecer além daquilo que Deus tinha reservado para eles. E muitas vezes é assim comigo, é assim com você. A gente quer além daquilo que o Senhor reservou para nós. Então estabeleça alvos para que você possa cumprir de forma satisfatória para você, para a sua família, para a sua igreja, para o próprio Deus. É tudo questão de independência hoje. Você já ouviu nisso? Todo mundo quer ser independente em todas as coisas. A independência financeira, a independência física. Tem gente que quer trabalhar rodando o mundo. Tudo fala de independência. Eu quero ser independente. Mas quando a gente olha com a visão do céu, quando a gente olha com a visão celestial,
o que Deus está nos dizendo é: seja dependente de mim, em todas as coisas que você for fazer, dependa de mim. E é o melhor lugar que a gente pode estar, queridos, é na dependência de Deus. É o melhor lugar, em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente escolhe, quando a gente decide ser dependente de Deus, a gente está no melhor lugar do mundo. A gente está no centro da vontade de Deus, e é Ele que vai fazer todas as coisas, porque os planos dele são maiores e melhores do que aquilo que a gente possa pensar. Então muitas vezes a gente pensa algo, Deus tem algo muito maior, e a gente não consegue atingir isso, porque simplesmente a gente se acha autossuficiente, e a gente não quer depender de Deus. Lá em Lucas 14, 10 e 11, nos diz: mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Esse texto fala ao nosso coração, muitas vezes, que a gente quer, ocupar lugares de destaque, e muitas vezes é por nossa própria vontade. E quando a gente ora, quando a gente pede sabedoria a Deus, quando a gente depende do Senhor, é o Senhor que nos leva a esse lugar, e assim a gente realmente vai ser honrado. E a gente não tem nada pior, não sei se você já passou por isso, você chegar numa cerimônia, e aí tem aquelas cadeiras vazias lá na frente, e você: oxe, olha que maravilha, ninguém sentou ali naquela cadeira na frente, na primeira fila. Aí você vai lá e senta na primeira fila. Aí chega o mestre de cerimônia lá e: por favor, aqui são lugares reservados, se direcione aos últimos lugares agora, porque aí o espaço já lotou, né? Normalmente, aí você estava sentado na frente, agora vai lá para o final. E muitas vezes é assim na nossa vida. Mas quando a gente escolhe sentar lá atrás, quando a gente escolhe servir, quando a gente escolhe dedicar a nossa vida, é o Senhor que nos coloca na frente, é o Senhor que nos dá realmente a honra que nós merecemos e nós precisamos naquele momento. Seja humilde, saiba qual é o seu lugar, tome decisões para servir as pessoas e não para impressionar as pessoas. Anote isso daí no seu coração. As decisões que você for tomar na sua vida, seja para servir as pessoas e não para impressionar as pessoas. Para obter um resultado incrível, em terceiro lugar, estabeleça alvos específicos e mensuráveis. O que é isso, pastor? Vamos lá. Você tem que estabelecer uma meta específica. Ah, não, eu quero emagrecer. Beleza. Se você emagrecer uma grama, você alcançou a sua meta, você emagreceu. Mas se você estabelecer uma meta mensurável, dizendo: eu preciso emagrecer 5 quilos. Então você tem uma meta a alcançar, mensurável, uma meta clara. E assim deve ser em todas as áreas da nossa vida. Na área financeira: ah, não, eu vou precisar me livrar das contas do cartão de crédito. Sim, estabeleça um prazo, estabeleça uma meta. Não, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, eu vou me livrar de todas as contas. Planeje, faça isso. Metas mensuráveis, metas que você pode realmente alcançar, e ela seja palpável, específica, você possa ter clareza daquilo ali. As metas reais, elas consideram não somente o que você quer alcançar, mas o tempo, o prazo que você precisa para alcançar essas metas. Então, estabeleça a meta e estabeleça o prazo para que realmente você possa ser bem sucedido. Seja disciplinado, se organize. Se você decidiu estabelecer uma meta, um prazo, cumpra esse prazo, se organize. Não deixe para querer fazer tudo quando já está chegando em cima da hora. Vá fazendo ao longo do caminho, pedindo sabedoria a Deus, que você vai conseguir realmente alcançar todas as suas metas. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Muitas vezes tem gente fazendo isso, correndo sem ter um alvo para chegar,
e fica esmurrando simplesmente o ar sem ter um alvo certo. Então você tem que estabelecer as metas, estabelecer o tempo, estabelecer aquilo que é necessário para que você alcance com clareza aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Correr para o alvo, ele vai te desgastar e desanimar, é bem verdade. Mas quando você está caminhando para o alvo, mesmo que você tropece, mesmo que apareçam obstáculos, você vai ter a clareza de onde você quer chegar, e você vai conseguir contornar esses obstáculos, você vai conseguir se levantar, você vai seguir em frente, porque o alvo está bem estabelecido. Escreva sua visão, escreva aquilo que o Senhor coloca no teu coração. Agora, de forma que seja apaixonante. Entende o que eu estou dizendo? Algo que realmente encha o teu coração, que encha teus olhos, que encha a tua mente, que você diz assim: uau, eu preciso alcançar esse objetivo. E aí você vai ser motivado todos os dias a alcançar esse objetivo. Não estipule metas que simplesmente te desmotivam, metas grandes demais, distantes demais, porque a caminhada vai ser tão longa que você vai desistir no meio do caminho. Coloque uma meta curta, depois vai aumentando, você vai galgando passo a passo, e assim você vai alcançar todas as coisas que Deus colocou no seu coração. Esse é um plano de ação que o Senhor coloca em nossos corações e que a gente precisa seguir para obter um resultado incrível. Em quarto e último lugar, reavalie as suas referências de vida. Como assim, pastor? Eu vou lhe explicar. Muitas vezes você pede sabedoria a Deus, você planeja, você estabelece metas, mas aí você está do lado de um bocado de gente que fica só botando gosto ruim. Sabe aquele povo que a gente diz que é o povo barata, que só bota gosto ruim nas coisas? É assim. Tem gente que está do nosso lado que só bota gosto ruim, só bota dificuldade, só bota a gente para trás, só diz que a gente não vai conseguir alcançar, só diz que você não consegue fazer isso não, você nunca vai conseguir isso não é para você não, rapaz. Está repreendido em nome de Jesus, isso é para você sim. Se Deus colocou no seu coração, você vai alcançar, você vai conseguir, você vai alcançar as suas metas. Então saia de perto dessas pessoas. Você já parou para pensar com quem você está andando? Existe um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, quando você convive com gente pessimista, com gente que só quer, botar para baixo, botar para trás, você vai entrar naquela vidinha ali e não vai conseguir sair. Mas quando você está do lado de pessoas que te incentivam, pessoas que oram por você, que dão palavras de incentivo, você naturalmente vai caminhar, e você vai incentivar ela também na hora que ela estiver cabisbaixa, e um vai ajudando o outro, e assim todos conseguem alcançar o objetivo. A gente tem que realmente prestar atenção quem a gente ouve, o que a gente come, quem é que senta na sua mesa, nos horários de lanche, nos horários de quando você está no trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que seja. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Preste atenção nisso, se são pessoas que realmente te impulsionam, ou pessoas que com uma âncora te puxam para baixo. Algumas perguntas você precisa fazer para ter realmente algumas respostas, e essas perguntas você faz a Deus, pedindo sabedoria a Deus. Senhor Deus, essas pessoas que estão ao meu redor, elas estão me incentivando? Eu estou sendo bênção na vida delas também? Ou eu estou simplesmente matando os sonhos dela? Que muitas vezes acontece ao contrário, queridos. Nós temos que tomar muita atenção, prestar atenção nisso, porque muitas vezes as pessoas estão empolgadas, Deus coloca algo no coração delas, e elas chegam para compartilhar com cada um de nós, e a gente simplesmente acaba matando os sonhos. Não, isso é muito grande para você, isso é muito distante, isso é muito difícil. Não, nós devemos ser também a boca de Deus na vida das pessoas. Nós devemos incentivar, fazer com que elas possam crer que através do poder de Deus na vida delas, elas podem alcançar todas as coisas, e assim em todas as áreas da nossa vida. Olha o que diz o texto lá em 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar,
as más companhias corrompem os bons costumes. Então preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Preste atenção nas pessoas que, estão no seu convívio ali familiar, muitas vezes, no seu convívio de trabalho, de escola. Seja bênção na vida delas. Não deixe que elas sejam maldição na sua vida. Seja ativo realmente. Tome a frente. Ministre sobre a vida delas. Faça com que elas saiam desse lugar de só ver coisa ruim e passe também a acreditar que elas também podem, assim como você pode, assim como Jesus fez e está fazendo na sua vida, Ele pode e Ele vai fazer na vida delas também. Nós devemos ser essas pessoas que abrem a boca para abençoar. Eu quero encerrar essa mensagem com mais um texto. É o último versículo do texto que o postulante Flávio leu aqui, lá em Ageu 1:7, que diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde seus caminhos os levaram. É uma reflexão que nós devemos fazer. Você chegou onde? Aonde você chegou? Pelos caminhos que você escolheu para caminhar, para andar, para trilhar. Será que não está na hora de você parar um pouco de achar autossuficiente, de achar que sabe todas as coisas e realmente pedir sabedoria da parte de Deus? Talvez você tenha chegado em locais bons, é verdade, mas deixa eu dizer uma coisa para você que acha que está num lugar bom. Deus, Ele tem algo melhor para você, que você nem imagina. Basta você abrir o seu coração, pedir sabedoria e planejar aquilo que Ele coloca em seu coração. Deus, Ele tem muito mais para cada um de nós. Quando você está doente, você não tem vergonha de pedir oração para ser curado, não é verdade? Porque quando a gente vai fazer um investimento financeiro, porque quando a gente vai começar um relacionamento, porque a gente quando vai entregar um currículo, porque a gente quando vai fazer um concurso público, a gente não ora da mesma forma, pedindo que Deus intervenha de forma poderosa sobre a nossa vida. Porque a gente não ora pedindo saúde todos os dias, porque a gente deixa para orar pedindo cura depois que a gente já está doente. São coisas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Se você está atirando para todo lado, se você ainda não orou, pediu um direcionamento de Deus, comece a buscar a ajuda do Senhor. Comece a orar, pedindo que o Senhor te mostre o alvo que Ele quer que você atinja. Lembre-se, vocês são flechas na mão do Senhor, e o Senhor tem um alvo específico para cada um de nós. E muitas vezes a gente não chega no alvo porque a gente não pede direção, a gente não se deixa ser lançado para esse alvo pelo nosso Deus. Comece hoje mesmo a estabelecer mudanças na sua vida. Comece hoje mesmo a orar, a pedir sabedoria a Deus, a planejar. Comece hoje mesmo a entregar os planos que o Senhor tem para você diante dEle. Comece a entregar os seus planos diante do Senhor, para saber se é isso que o Senhor tem para você. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo batendo cabeça, atirando para todo lado. Simplesmente faça aquilo que o Senhor tem reservado para você, e você vai ver que os caminhos que o Senhor tem para você, eles são muito melhores do que a gente possa imaginar. Apenas entregue sua vida de forma verdadeira ao Senhor e deixe Ele te conduzir para o alvo que Ele tem preparado e reservado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.